Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Sou a professora Maiara Coriolano e esse é o meu sinal na comunidade surda. Sejam bem-vindos ao projeto Aprender Além da Escola do Centro de Mídias Educacionais da CEMED. Hoje vamos estudar um pouco sobre mapas, plantas e croquis. Então vamos lá para a nossa hora de aprender? Retomando a aula anterior, analisamos a imagem via satélite da área de Manaus em 1984 e 2016, como vocês estão vendo aí na tela. Com isso, percebemos várias mudanças que ocorreram com o passar dos anos, como, por exemplo, o desmatamento para a construção de moradias e estabelecimentos. Vimos também a imagem do Teatro Amazonas, que é uma fotografia tirada em meados de 1900 e outra em 2020. Como vocês podem perceber, foram várias mudanças, não é verdade? Como a construção de edifícios, de estabelecimentos comerciais, igrejas, a colocação do asfalto e semáforos, entre outras transformações, até chegar ao que temos hoje. Agora, vamos estudar sobre alguns referenciais de localização geográfica, que são elementos da cartografia. Mas o que é cartografia? Vamos ver? Cartografia representa a superfície terrestre ou a parte dela de uma forma plana, simples e convencional, por meio de mapas, cartas ou plantas. Alguém aqui já viu um mapa? Nos desenhos sempre aparece um personagem com um mapa tentando achar o tesouro. Já prestaram atenção? Vamos observar a cidade de Manaus por meio de uma imagem de satélite e um mapa. Conseguiram perceber a diferença da imagem de satélite para o mapa? Estamos falando do mesmo local. Os satélites estão localizados na órbita da Terra e podem visualizar todo o planeta. Eles possuem uma projeção definida como se fosse uma foto real. Já os mapas não são verdadeiras imagens, são apenas desenhos que foram ou são elaborados sem projeção e representam apenas a superfície terrestre, enquanto o satélite abrange todo o planeta. Por volta do século XX, começou-se a utilizar imagens adquiridas por satélites artificiais, possibilitando a elaboração de mapas cada vez mais detalhados. Mas afinal, o que são mapas? Mapas são instrumentos de comunicação usados para representar graficamente uma determinada área do espaço da Terra. Vamos ver alguns? Vamos observar a imagem do Mapa Mundi, que é a representação de todos os continentes e oceanos. Temos aí na tela o mapa econômico. Ele mostra as atividades econômicas da pecuária desenvolvida em alguns países. Temos também o mapa temático. Esse mapa está mostrando os tipos de clima de uma determinada área. Agora vamos conhecer o que é croquis. Croquis pode ser traduzido como esboço ou rascunho. São desenhos mais simples, feitos à mão, que podem ser usados para indicar a localização de uma casa, de um comércio ou um ponto turístico, por exemplo. Agora vamos observar um croquis da cidade de Manaus. Vocês conseguem descobrir qual parte de Manaus está representando esse croquis? Pela legenda fica fácil, né? No quadradinho azul representado nós temos a arena. Ao lado dele, de amarelo, temos o centro de convenções e do outro lado nós temos o ginásio. Temos a nossa Avenida Constantino Neri. Então o croquis ele é representado de forma mais simples, com lápis, papel e até canetas coloridas para delimitar e marcar áreas, como vocês podem perceber. Agora, nós vamos falar sobre plantas. Mas que plantas? Não é qualquer planta. Nós vamos falar da planta que é a representação espacial de um dado local com riqueza de detalhes, em forma reduzida para caber no papel ou até mesmo no celular. A planta é muito usada por arquitetos e engenheiros porque dá para produzir detalhadamente o ambiente que irão projetar. Agora vamos ver a planta de uma escola. Como vocês conseguem perceber, ela é bem detalhada. Mostra onde fica a quadra, o estacionamento, onde vai ficar as salas, a entrada, a avenida. Agora vamos observar a planta de alguns bairros de Manaus, como São Raimundo, Glória e Santo Antônio. Tenho certeza que alguns de vocês moram nesses bairros, não é? Ou conhecem esses bairros, né? Então aí podemos observar perto do rio, o bairro do São Raimundo. Mais para frente temos o Santo Antônio e ao lado, entre São Raimundo e Santo Antônio, nós temos a Glória. Vocês conseguem perceber como tem cada detalhezinho marcado de uma cor, os nomes das ruas, tudo bem detalhado para facilitar o entendimento. Agora me digam uma coisa. Vocês sabiam que o São Raimundo e o bairro da Glória estão na lista dos bairros mais antigos de Manaus? É isso mesmo.
Agora me responda uma coisa. Quando, por exemplo, vocês vão na casa de um amigo e não sabem ao certo o endereço, o que é que vocês fazem? Usam papel para anotar ou pedem para enviar a localização pelo aplicativo de mensagem? O que é que normalmente a gente faz? Pede para enviar a localização, não é? E quando precisamos pedir um motorista de aplicativo? Temos que enviar o endereço da nossa localização e mandar qual o endereço que queremos ficar. Já prestaram atenção que quando estamos no carro do aplicativo, o motorista usa um celular com o mapa de navegação para nos levar no caminho indicado? Isso acontece graças ao GPS, que significa Sistema de Posicionamento Global. Ou seja, através de satélite, as imagens e informações são enviadas para um dispositivo móvel, que normalmente é o celular, que é usado. E agora vamos para a nossa hora da atividade. Atividade número 1. Cite uma diferença entre a imagem de satélite e uma imagem do mapa. Vocês lembram qual a diferença entre a imagem de satélite e a imagem do mapa? Se não lembra, vamos lá relembrar. Então vamos lá observar as diferenças. A imagem de satélite, ela possui uma projeção definida como se fosse uma foto real. Como se fosse uma foto real, gente, porque não é uma foto real. E se vocês lembram, o satélite ela consegue ter uma visão de todo o planeta Terra. Já os mapas não são verdadeiras imagens, são apenas desenhos. E nos mapas podemos projetar imagens apenas da Terra. Atividade número 2. Escreva V para verdadeiro e F para falso. Na letra A, nós temos: os mapas são instrumentos de comunicação. Na letra B, as plantas só servem para fazer sombra. Na letra C, o GPS é um sistema de navegação por satélite a partir de um dispositivo móvel, como por exemplo, o celular. E na letra D, nós temos que croquis são mapas com riqueza de detalhes. Vamos lá? Na alternativa A, vocês acham que é verdadeiro ou falso? Quem marcou verdadeiro, acertou. Os mapas são instrumentos de comunicação que representam um determinado local. Já na letra B, as plantas só servem para fazer sombra. Será mesmo? Estamos falando desse tipo de planta? Falso! Não é esse tipo de planta que estamos falando. As plantas representam com riqueza de detalhes um determinado espaço. Na letra C, nós temos que o GPS é um sistema de navegação por satélite. Verdadeiro ou falso? Isso mesmo, verdadeiro. Através do GPS nós conseguimos chegar a vários lugares, evitando assim de se perder. E na letra D, os croquis são mapas com riqueza de detalhes? Verdadeiro ou falso? Quem marcou falso acertou, porque os croquis eles são rabiscos, desenhos feitos à mão. Agora vamos para a nossa atividade número 3. Enumere a segunda coluna de acordo com a primeira. Número 1, mapas. Número 2, croquis. Número 3, planta. Número 4, GPS. Agora tá fácil, né, gente? Já vimos o assunto, fizemos uma revisão. Vamos ver quem vai acertar. Vou ler as alternativas e vocês vão me acompanhar. Na primeira lacuna, nós temos que é um sistema de navegação por satélite. Na segunda, é reprodução em forma reduzida para caber no papel ou até no celular. Na terceira lacuna, são instrumentos de comunicação e servem para representar graficamente uma dada área do espaço terrestre. E por último, nós temos que, traduzido como esboço ou rascunho, são desenhos mais simples feitos à mão. Vamos lá? Número 1, os mapas são... Quem acertou? Vamos lá? Isso mesmo, os mapas são instrumentos de comunicação e servem para representar graficamente uma dada área do espaço terrestre. Agora, o croquis, o que será o croquis? Será um sistema de navegação por satélite? Não, o croquis é traduzido como esboço ou rascunho e são desenhos feitos à mão, são desenhos simples. Agora uma planta, quem lembra o que é planta? Será mesmo que é só para fazer sombra? A planta é
Exatamente, a reprodução em forma reduzida para caber no papel ou até mesmo no celular. E agora temos o GPS. Quem lembra para que serve? Tá fácil, né? O sistema de navegação por satélite. Muito bem, crianças, tenho certeza que vocês acertaram todas as atividades, não é isso? Agora nós vamos para a nossa hora da revisão. Quem lembra o que vimos hoje? Nós vimos a diferença de uma imagem de Manaus, uma imagem por satélite e um mapa, né? Então, por quê, gente? Porque os satélites estão localizados na órbita do planeta Terra e podem visualizar todo o nosso planeta. Já os mapas, eles são instrumentos de comunicação, né, para representar uma determinada área do espaço da Terra. Vimos também os croquis, que são esboços, são desenhos simples feitos à mão, que podem ser usados para indicar uma localização. E tenho certeza que vocês conseguem fazer também para indicar a localização da sua casa para um amiguinho. Vimos ainda a planta, que é a representação espacial com riqueza de detalhes. Essa riqueza de detalhe é em forma reduzida, que pode ser vista no papel ou até mesmo no nosso aparelho celular. Então, gente, a nossa aula está chegando ao fim e eu espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre a diferença das imagens de satélite para mapa, assim como que são croquis, plantas e GPS. Este último usamos muito mais do que imaginamos, né? Então, galerinha, essa foi a nossa aula de hoje e até a próxima. Tchau, tchau!